Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo do canal João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estou aqui hoje com meu filho Lucas, que veio fazer uma participação comigo aqui no vídeo, né, Lucas? Da paz do Senhor aí a eles. Pai do Senhor. Amém. Então nós vamos falar hoje, irmão, sobre como o inimigo ele age nas nossas vidas. É muito assim, não é muito complexo, não é difícil de entender, mas você precisa querer entender para saber como ele age na nossa vida, amém? Ou como ele tenta agir nas nossas vidas. Deus, quando ele fez tudo aqui na terra, que ele fez o homem ele ainda era apenas o barro, e Deus pegou ali aquele barro e fez o homem. Então era somente um boneco de barro, posso dizer assim, né? Uma escultura. E aí Deus soprou, né? Dentro daquela escultura, o seu espírito. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos o homem em imagem e semelhança, Deus não quis dizer parecido esteticamente, né? Mas parecido em atitudes, não é isso? E aí o que acontece? Deus, né, após dar vida ao homem, Deus começa a conversar com o homem e dizer ao homem o que é que ele queria do homem. Ou seja, o homem que a gente fala na época era Adão, né? Deus ele ainda fala conosco, homens, mulheres, né? E ele nos diz o que ele quer, né, das nossas vidas. Mas falando diretamente com aquela situação sobre a criação do homem, a gente vê que Deus ele dá orientações ao homem do que ele quer que o homem faça. Deus prepara a terra, prepara um jardim, prepara árvores, prepara tudo e diz: olha, eu quero que você cultive, eu quero que você cuide, eu quero que você organize, né? Mantenha organizado, né? E Deus ainda dá ordem: olha, não coma do fruto, né, da árvore proibida, porque se você comer você morrerá. Então assim Deus teve essa conversa com o homem. Aí Deus, né, essa história todos nós sabemos, né, da formação da mulher, como Deus criou a mulher. Mas aí eu quero falar sobre como a serpente, que é Satanás, conversou com a mulher. A serpente ela conversou com a mulher oferecendo conhecimento. Mas como assim, né? Como é que o Satanás ele sabe o que nos oferecer? Como é que o inimigo ele sabe, né, daquilo que a gente quer, a gente gosta? Simples. É muito simples, certo? Ele não consegue ler o nosso pensamento, porque isso Deus não permitiu. Mas ele sabe exatamente o que a gente quer, o que a gente gosta, através das nossas atitudes, não é assim? Sim. E aí o que acontece? Ele fica nos observando, né, dia e noite, e ali ele vê o que é que nós desejamos, o que é que nós queremos para as nossas vidas. E a partir dali ele começa as investidas, ele cria estratégias, né, que que nos faz às vezes acreditar que aquilo que ele está oferecendo realmente é muito bom. Assim foi com Eva. Ele ofereceu a Eva. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas acredito que tanto Eva como Adão, né, às vezes ficavam olhando para aquela árvore, a qual Deus disse: olha, dessa árvore não comerás. Então, de tanto Eva e Adão, aleluias, olhar para aquela árvore, acho que ele, acredito que ele disse: olha, eles estão curiosos para saber se realmente é verdade. Então ele esperou o momento exato, né, de pegar Eva, quando ela estava displicente, conversar com Eva. Um dos maiores erros, amados, que nós podemos fornecer, né, cometer, na verdade, a palavra é cometer, é conversar com Satanás. Não pense que você vai ganhar na conversa com ele, porque não ganha. Né? Se você tiver ali a oportunidade, a intimidade com Deus, se ele se manifestar, manda logo embora, não converse.
porque ele é o pai da mentira. E às vezes ele vem com a mentira falando a verdade, mas realmente é uma mentira porque ele quer, o objetivo dele é confundir a nossa mente, amém? Então, aí o que acontece, né? O inimigo conversa com Eva, convence Eva, né, a comer do fruto. Eva, por sua vez, vai lá. Eu não sei se ela teve uma conversa com Adão. A Bíblia não relata que ela teve uma conversa, mas a gente vê que em um relacionamento sempre é uma conversa. Porém, também era desejo de Adão. Porém, Adão ele tinha um temor maior por Deus. Por isso que o inimigo ele não foi diretamente em Adão. Ele foi em Eva. Certo? O temor, aleluia, que Eva tinha de Deus era menor do que o de Adão. Então ele foi primeiro em Eva. Ele conseguiu pegar Eva. Depois ele foi lá em Adão e conseguiu pegar Adão. Aí como é que acontece, amados? Assim é na nossa vida. O inimigo, né, ele nos sonda, nos observa. E aí ele sabe aquilo que eu quero, sabe aquilo que eu desejo. E aí começa a lançar. Talvez até aquilo que eu quero e desejo também esteja no coração de Deus. Porém, há um tempo determinado para aquilo chegar nas minhas mãos. Há um tempo determinado para que Deus me oferte com a vitória. Mas só que o inimigo ele quer passar na frente de Deus. Para quê? Para pegar aquela vitória e usar de uma forma diferente daquela que Deus tem para usar nas nossas vidas. E muitas das vezes eu e você cai na armadilha. Aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes eu e você, por desejar tanto aquilo que talvez até esteja no coração de Deus, mas ainda não é o tempo de acontecer. Amados, quando a gente planta uma árvore frutífera, que aquela árvore começa a dar frutos, que o fruto ele ainda está verde, que você vai lá, eu vou tirar logo esse fruto, você não vai sentir o verdadeiro sabor do fruto, porque ele não está pronto. Então você vai sim pegar aquele fruto, você vai tirar aquele fruto, você vai comer aquele fruto, vai até que em determinado, a depender do fruto, vai dizer, não, tá gostoso. Mas só que o verdadeiro sabor é quando ele está maduro, né? Quantos de nós não já comemos manga verde com sal? É isso? Porém, não é o sabor original da manga. O sabor original é quando ela está madura. E assim acontece, né, com os planos de Deus. Quando a gente passa na frente de Deus e se antecipa aquilo que às vezes Deus permite que isso venha acontecer, é para nos ensinar que não era o tempo, amém? Então a gente vê, amados, que o inimigo ele nos observa, o inimigo ele sonda, ele vê os nossos costumes, ele não lê a nossa mente, ele não consegue ler a minha e a sua mente, não, mas ele tem ouvidos e ouve o que eu falo, ele tem olhos e vê o que eu, aleluia, admiro, ele consegue entender somente, aleluia, no nosso olhar para o objeto que nós desejamos aquele objeto. E ali ele começa a lançar. Aí a gente vê aqui, amados, também que quando, aleluia, Jesus ele foi para o deserto, ele tinha um propósito. Entenda uma coisa, todos nós temos um propósito nessa vida, independente de quem seja, independente de carga eclesiástica, independente de qualquer coisa, nós temos um propósito com Deus. Porém, o inimigo, né, ele vai tentar nos desviar do propósito de Deus. Então, quando Jesus ele estava ali naquele deserto, que ele estava ali alcançando da parte de Deus tudo que ele tinha que aprender no deserto, então o inimigo chegou. E quando o inimigo chegou, começou a oferecer. Mas o oferecimento do inimigo era somente para tirar Jesus do propósito. Era para tentar, aleluias, de uma certa forma corromper, né, o Deus que estava ali como um homem. Mas só que Jesus não conseguiu se corromper. Ele não conseguiu corromper Jesus, na verdade. A palavra correta, ele não conseguiu corromper Jesus. Jesus se manteve ali, intacto no seu propósito. É impossível? Não. É difícil? Sim. Mas não é impossível. Eu e você também podemos nos manter no propósito. Basta apenas a gente crer e acreditar que o propósito ele tem, aleluias, uma definição. Né? O propósito ele tem o tempo de acontecer.
E as vitórias de Deus, ele vem nas nossas vidas no decorrer desse processo do propósito. Mas se, como eu já falei, se eu e você se antecipar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos comer um fruto verde, vamos comer um fruto de vez e não vamos saborear a verdadeira vitória, né? Ou seja, o sabor daquele fruto. Então, amados, deixo para vocês esta palavra. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, se não me engano, 15 em diante, né? Das ordens que Deus dá a Adão. E também, né, nós temos a passagem de Jesus, que quando ele foi para o deserto. Então meditem na palavra do Senhor, assim como eu medito na palavra do Senhor. Então vocês vão entender, vocês vão aprender, né? E a melhor forma de você combater o inimigo é tendo conhecimento de como ele age, de como são as artimanhas. Aí você vai saber realmente lidar e escapar das ciladas, né, que ele tem para a sua vida. Amém? Então Deus abençoe. Continue conosco aí. Eu sei que eu tenho demorado para fazer os vídeos, mas é tudo no tempo de Deus. A luta tá grande, tá travada, mas a vitória eu creio que já chegou em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Então, amém. Deus abençoe a cada um.